Bom dia! Vamos lá? Começar mais um dia, alimentando o nosso espírito, renovando as nossas forças. Eu tenho certeza que hoje será um dia incrível, hoje será uma live abençoada, assim como todas as outras. Fique aqui se você também precisa meditar um pouquinho na palavra, que você precisa entregar o teu coração nesse dia, né, para o nosso Deus. Na verdade, todos nós precisamos, então sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Já pega esse aviãozinho, já encaminha essa live. Hoje nós temos uma convidada especial, vou esperar ela entrar aqui, enquanto o pessoal vai entrando. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Chegou, Lid, seja bem-vinda, querida. Se você já quiser me mandar a solicitação, a gente já começa aqui. Hoje vai ser um tempo precioso. Tenho certeza que vai ser lindo. Sejam muito bem-vindas, meninas. Já pega aí a sua água ou seu café, pega seu caderninho, a sua Bíblia e vamos começar o nosso devocional, né? Quando a gente escolhe as primícias, quando a gente escolhe... Lid, acho que você que tem que me mandar a solicitação, né? Quando a gente escolhe as primícias, né? Quando a gente escolhe estar aos pés de Jesus, no primeiro momento do nosso dia, você pode ter certeza, você vai passar por adversidades, você vai passar por talvez algumas situações desafiadoras. Bom dia, Oslene! Mas não tenha dúvidas que o teu dia será um dia de paz, mesmo diante das adversidades. Então, escolher a boa parte, né? Como tem o louvor, a boa parte, quando a gente escolhe a boa parte todos os dias, você vai sim passar por adversidades, porém, você passa o seu dia com mais sabedoria, com mais tranquilidade. Então, sejam muito bem-vindas, tá bom? Hoje eu tô com meu coração bem tranquilo aqui. Eu confesso pra vocês que todas as vezes que a gente vem, a Lidia já colocou aqui, já vou te chamar. Todas as vezes que a gente vem aqui, né, independente de quem seja, a gente vem despida de nós, né? Deixa eu ver aqui. Ai, eu aceitei. Vamos ver. Pronto! Ah, que linda! Seja bem-vinda, Lid. Nossa Senhor Jesus, querida. Eu não tô te ouvindo. Não? Aí, Peraí, deixa eu ver. agora sim. Ah, tá. Vocês estão ouvindo bem, meninas? Vocês estão ouvindo bem? Eu não sei se é o meu, eu acho que é o meu microfone. Peraí, Tá. deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Pronto, pronto. Acho que agora sim, Lid. Seja Oi? bem-vinda. Que honra ter você aqui, querida. Que honra. Eu tenho certeza que hoje vai ser um tempo precioso, né? Tava falando aqui para elas, Lid, que a gente começar o nosso dia, né, escolhendo a melhor parte, meditando na palavra, sem dúvidas, é a melhor receita infalível para a gente poder passar pelo nosso dia de uma maneira extraordinária, né? Porque existe sim. Bom dia, meninas. Bom dia, sejam muito bem-vindas. Se vocês sentirem, ó, já pega esse aviãozinho, já encaminha essa live para que mais pessoas também venham viver esse tempo precioso aqui, né? Não é sobre a Val, não é sobre a Lid, mas é por quem nós estamos fazendo, né? Porque eu tenho certeza que hoje, o tempo que Deus está... Eu até estava escutando, Lid, um pedacinho de um vídeo da Viviane Martinello, da pastora Viviane de Martinello, e ela estava dizendo que Jesus, que Deus está buscando pessoas para que fale desse amor, né? Então, se você está aqui, né, você também pode ser tocada e enviar essa live também uma forma de você falar do amor de Jesus também, né, Lid? Amém. Bom dia a todas. A paz do Bom Senhor dia. é sempre um prazer. Eu sempre digo que eu sou abençoada por poder
ser, né, um instrumento nas mãos do Senhor. E assim, de fato e de verdade, nós somos honradas por poder falar do amor de Deus, né? Sim. Nessa manhã, porque você é desafiadora, né, Val? Ah, É desafiadora. Assim, todo mundo tem as suas dificuldades, né? E eu tenho uma dificuldade com as manhãs, bem cedinho. E eu tenho aprendido com você que amanhã é assim, ela é essencial para o dia ser melhor, né? E é a assim, base, né? aí eu sempre falo que Deus não une pessoas, Deus une propósitos, e eu creio que Deus uniu um propósito na nossa vida de alguma maneira para algo muito maior do que nós imaginamos, né? E de Não fato, tenho dúvidas. estar aqui nessa manhã, nesse momento, reunidas, né? Mesmo que seja à distância, mas visualizando e ouvindo, eu creio que Deus nos uniu aqui neste momento, né? Com o intuito de corrigir algumas coisas na nossa vida, na nossa mentalidade, no nosso comportamento. E assim, eu acho que é prazeroso, acho não, eu tenho certeza que isso é prazeroso demais poder ter esse momento que nós estamos tendo aqui nessa manhã especial e única, né? E única, né? É sim, Obrigada. é única porque esse dia nunca mais volta, né? O Tá? aprendizado de hoje é de hoje, não é de amanhã, não é do ontem, é de hoje, né? Exatamente, exatamente. E assim, eu estou muito feliz mesmo. Dormi pouco, porque para mim sempre foi, sempre antes de qualquer ministração ou qualquer devocional que eu tenha com alguém, para mim falar de Deus, eu sempre fico antes bem, ainda assim sou apreensiva, fico, o que que eu vou falar, Senhor? Apesar de saber que quem fala é Deus, a gente fica ali, né? Ah, mas o que que eu vou falar? O que que o Senhor quer que eu Sim. fale? Porque eu posso falar muitas coisas, mas o que que Deus de fato tem para nós, né, do céu para esta manhã? Então, assim, não dormi muito, mas eu tô aqui, o olhinho pequeno, Nem tá mas parecendo, parece que você teve uma noite assim, ó, plena. reparadora. Você tá com a cara muito boa aqui, viu? Mas, Lídia, eu te entendo Viu? perfeitamente. A gente vem aqui literalmente despida da gente, né? Porque muitas vezes a gente tá precisando reconectar o nosso espírito, muitas vezes a gente precisa. A gente está passando por também desafios, porque a impressão que dá que a gente que está aqui, que a nossa vida é perfeita, e não, né? Pelos bastidores, ao contrário, existe peleja, existe lutas, e que a gente também precisa se alimentar, né? Mas eu te entendo perfeitamente, porque todas as vezes que eu abro aqui, eu posso abrir qualquer stories, mas quando é para falar de uma palavra, meu Deus do céu, a gente treme. É, Né? O irmão Marcelino tá colocando a Ruth 2:12. sei. O irmão Marcelino, eu sou muito pouca, na verdade, eu sou muito leiga em relação à Bíblia, viu? Você que é melhor aí, Lid, que tá escrito em Ruth 2:12? Ô, irmão Marcelino, coloca aqui pra gente. O que tá escrito aí em Ruth 2? Ruth, né, no caso, e toda vez que a gente fala de Ruth, a gente fala de recomeço, né? Ah, tá. Eu sempre falo, porque eu sempre falo assim, né? O livro de Ruth, ele é o oitavo livro da Bíblia. Ele fica ali entre Josué, na verdade fica entre Juízes, né? Juízes, deixa eu achar aqui para você ver. É muito lindo essa história, peraí. E vai falar de recomeço, é uma história que fala de recomeço. Isso, aqui ó, Juízes, aí vem Ruth. Então, fala de um tempo, né, onde o povo estava afastado de Deus. E Deus, ele quer usar o seu povo, ele quer falar com o seu povo, ele quer levantar o seu povo. Aí, enquanto o seu povo não ouve, né, Deus falar, Deus vai levantar uma mulher lá em Moab, que não faz parte de Israel, mas quando Deus quer levantar alguém, ele levanta alguém que quer ser levantado. E assim, o livro de Ruth fala de recomeços. E eu creio que nessa manhã é uma manhã de recomeços nas nossas vidas, porque é o que eu vou falar, Amém, inclusive, né? amém. Então, só confirmação aqui, viu? Ruth 2:12 fala assim, ó, o Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, sob cujas asas te vieste abrigar. Então ele fala do feito de Ruth por não abandonar sua sogra, né? Ela foi com Noemi para Belém, elas recomeçam em Belém, e Ruth não é de Belém, ela vem de Moab, vai para Belém, e ela assim, ela foi amiga, ela foi irmã, ela foi
a gente sempre fala que ela amou Noemi quando Noemi não tinha nada para oferecer. Assim como Deus nos ama, porque nós não temos nada, mas o Senhor nos ama. Então, eu sempre falo que o feito de Ruth, ela recebe o galardão que recebe porque ela amou Noemi, ficou com Noemi quando Noemi não tinha nada para te dar, né? E nós somos assim, nós não temos nada, mas o Senhor nos ama. E há um galardão sobre as nossas vidas, todas as vezes que fazemos algo para o Senhor. Lindo. Lindo. Olha só confirmação, então, isso aqui, né, Lid? Exatamente. Então, você quer começar? O que é que eu falo? Não, a mensagem é sua, tá? Olha, Eu só estou aqui hoje, ó, só como convidada na sua live. olha, é assim. Eu falando com o Senhor, eu queria uma palavra assim que viesse assim de encontro à nossa alma, né? E eu sempre me pergunto como é que está o meu altar diante de Deus? Como é que está a lenha nesse altar, né? Não adianta ter só altar, precisa ter lenha no altar. Antes de eu ler a passagem pela qual o Senhor ministrou meu coração, eu quero falar um pouquinho sobre 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11, que fala assim: E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o gitita, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Essa passagem vai nos relatar que a Arca da Aliança ela estava na casa de Abinadab. E quando Davi se torna rei e a arca não está em Israel, ele pede para que ele, juntamente com os seus servos, os seus homens, eles vão até a cidade onde Abinadab mora e eles tomam a arca, né? Pegam a arca e eles vão trazer a arca. E quando eles estão trazendo a arca, a Bíblia vai relatar que eles transportam a arca de qualquer maneira, eles transportam a arca em cima de de carros de bois, sendo que essa não foi a instrução dada, né, pelo Senhor, foi orientado como seria todas as vezes que transportasse a arca. E a Bíblia vai relatar que quando um dos filhos de Abinadab toca na arca, porque a arca chega a balançar nos carros de boi, ele morre naquele mesmo momento. Davi fica muito amedrontado. E aonde ele está, ele para e ele deixa a arca na casa de Obed-edom. E este homem, ele abre a sua casa, ele recebe a arca. E a Bíblia vai relatar que por 3 meses a arca ficou na casa de Obed-edom. E em 3 meses, toda a vida de Obed-edom foi transformada. A sua casa foi alcançada, a sua esposa que não gerava começou a gerar, os animais. Então, tudo quanto Obed-edom possuía foi abençoado com a chegada da arca, que simboliza a presença de Deus. E o que me chama a atenção nisso, nessa manhã, é que a arca ficou na casa de Abinadab por 20 anos. 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab e nada aconteceu. Mas quando a arca ficou na casa de um homem simples, que não fazia parte da família de Davi, 3 meses a arca ficou. E ela foi suficiente para mudar a história de Obed-edom. Então Deus falava ao meu coração sobre a presença. Não é sobre quanto tempo você recebeu, não é sobre quantos anos você serve, não é sobre isso, mas é sobre como você recebe a arca. É como você faz a manutenção, né? Porque quando a gente fala de arca, da aliança, quando a gente fala desse símbolo da presença de Deus, porque a arca, ela era o símbolo da presença de Deus. E aonde o povo de Israel eles iam, a arca ela ia junto. Porque, inclusive, em algumas passagens, vai dizer que houve batalhas onde os levitas eles atravessaram com a arca, trazendo a vitória para o povo. Então, aonde a presença de Deus estava com o povo de Israel estava guardado. Eles eram vitoriosos, porque o que traz a vitória na vida de alguém, o que traz alegria na vida de alguém é a presença de Deus. Você pode ter muito dinheiro, você pode ter um carro do ano, você pode ter uma casa linda, maravilhosa, num condomínio mais lindo da sua cidade. Se não tiver a presença de Deus, de nada disso vai conter o seu coração. Nada disso vai completar, né,
o seu coração. Verdade. Eu sempre digo que nunca é sobre quanto, mas sobre o que você tem em Deus, né? E a gente conhece relatos, né, Val, de pessoas que têm muito poder aquisitivo, mas passam por um tempo de depressão, passam por um tempo de ansiedade. É claro que pessoas também que servem a Deus passam por isso, mas a gente sabe que muitas vezes o que está atrelado a essa depressão, a essa ansiedade, às vezes é um momento da falta da presença, né? Então a gente sempre fala que o que realmente preenche o homem é a presença de Deus. Sabe por quê? Porque nós fomos feitos dele. Nós fomos feitos. Então, sendo criatura, nós vamos sentir a necessidade de ter o Criador. Não há como ser criado pelas mãos dele e não ter necessidade. Você pode não, às vezes, entender isso mentalmente, mas o seu espírito, né? A gente sempre fala, a gente é feito de corpo, alma e espírito, né? Então, o nosso espírito, a nossa alma, ela vai desejar, ela vai precisar, e em determinado momento isso vai gritar. Então, eu sempre falo que quando Obed, ele abre a sua casa, ele não abre só a sua casa. Ele abre, como que eu posso dizer? Ele permite com que a presença, ela habite. Porque uma coisa é entrar, outra coisa é habitar. Uma coisa é você ir num culto, é você participar de um devocional. Tudo isso aqui é muito bom, mas é raso diante daquilo que Deus de fato quer trazer para as nossas vidas. Porque Deus, eu sempre falo que Deus não quer um caso, Deus quer relacionamento, né? Eu sempre falo isso que caso é passageiro, relacionamento é duradouro. E o que Deus ele quer de mim e de você que está me ouvindo e vai me ouvir depois é relacionamento. Só que, Val, é interessante, né? Porque todo relacionamento precisa ser o quê? Cuidado. Quem namora, quem é casado, quem é noivo, sabe que precisa ser cuidado. Então, eu sempre falo que o que você tem feito para cuidar do seu casamento, o que você tem feito para cuidar do seu filho, desse relacionamento. Tem coisas que às vezes você tem que abrir mão, não é assim? Sim. Tem lugar que você pode ir que seu marido não pode ir, então você precisa fazer uma escolha. Então, querendo ou não, a gente está cuidando dos nossos relacionamentos. E aí às vezes eu me pergunto, Senhor, como está o nosso relacionamento? Como está o meu relacionamento com Deus? Eu faço essa pergunta para você nessa manhã. Como está o seu relacionamento com Deus? Será que às vezes não está um mero caso que você fala com ele aos domingos, você fala com ele no culto da terça, no culto da quinta, ou no congresso? Como é que tá? Ou você tem um relacionamento onde todos os dias você fala com ele, aonde todos os dias você fala bom dia, Senhor, bom dia, Pai. Tem dias que eu falo, Val, hoje eu não tô legal. Sabe quando você senta perto da cama? Eu nem dobro os joelhos, eu sento no pé da cama e fala, vamos conversar? Que hoje eu não tô bem. E é tão gostoso, porque você fala, eu não vou conseguir ficar 10 minutos, passa uma hora e você fala, meu Deus. Porque quando você tem intimidade com alguém, você não vê o tempo passar. Então, a primeira coisa que eu quero perguntar para você nessa manhã é como está o seu relacionamento com Deus? Porque o que Obed-Edom, né? O que Obed tem com a arca é relacionamento. Relacionamento de valorizar. Porque aqui a arca não era um objeto, ela era o simbolismo da presença de Deus. Imagina aquela arca entrando na casa de Obed-Edom e ele olhando aquela arca e já imaginando a presença de Deus está na minha casa. Então, eu não falo qualquer coisa na presença de Deus. Eu não ando de qualquer maneira na presença de Deus. O meu caráter ele é transformado na presença de Deus. Olha que coisa linda. E quando eu vejo a arca na casa de Abinadab por 20 anos, e não há relatos, Val, não há relatos de mudança, não há relatos de crescimento, não há relatos. Por quê? Porque simplesmente a arca estava lá, mas não estava como presença. Com certeza. Lid, e eu posso falar para você, aproveitando esse ensejo, eu fui uma pessoa assim. Meu Deus. Eu fui uma pessoa que
Eu sempre fui religiosa, sempre fui à igreja, desde que eu nasci, meus pais já eram crentes. E, e por muito tempo eu vivi dentro, vendo a arca, né? Igual, né? Como que é o primeiro nome que você falou? Abinadab. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui também nos assistindo também se sentem como Abinadab. Talvez vai a um templo religioso, talvez ouve falar, mas sente um vazio. Sente um vazio que existe um quebra-cabeça, eu imagino um quebra-cabeça, existe uma pecinha única, que é a presença de Deus, que é a intimidade com Deus, que não vai ser preenchido com presentes, com casas, com carros, talvez vai ser preenchido ali momentaneamente uma sensação de prazer, mas depois aquele vazio ele vai voltar, porque existe um vazio do tamanho de Deus dentro do nosso coração e assim era a minha vida. Depois que eu entendi o que é estar na presença, depois que eu entendi o que é intimidade, o que é relacionamento, a minha vida transformou. A minha vida fez sentido. Eu era uma dessas pessoas que também vivia doente emocionalmente, como eu já relatei aqui, eu era uma pessoa que eu vivia escondendo atrás de pessoas. A minha casa, todo fim de semana, eu não me permitia ficar sozinha. Então, todos os fins de semana, quando não era minha casa cheia, eu precisava sair, eu precisava estar no meio de pessoas, ou então eu sobrecarregava minha agenda de trabalho para esconder uma falta que, na verdade, era estar na intimidade, era estar na presença, né? E muitas vezes eu achava assim, eu tenho crise de ansiedade, não estou falando que não existe isso. Eu acho que eu fui diagnosticada com depressão pós-parto. Eu não estou dizendo, não estou falando, gente, que não seja uma doença, né? Isso. Mas, muitas vezes, as nossas doenças emocionais é falta dessa presença. Exatamente, exatamente. É sobre isso. É sobre o que você falou. Um vazio que não é preenchido por nada que existe nessa terra, porque este vazio é a falta daquilo que não há sobre a terra, mas há no reino espiritual, né? E o que você falou é exatamente isso. E quando Deus falava comigo a respeito disso nessa manhã, ele falava assim, né, nessa madrugada, ele falava assim, ó, nós não podemos nos contentar em vivermos os mesmos resultados quando as coisas não funcionam mais. Quer dizer, quando você sente falta de um vazio, quando você sente falta de alguma coisa e você sabe que isso não vai ser preenchido com nada que você já sabe, que você já tentou. Tem pessoas, por exemplo, Val, que elas querem preencher com relacionamentos. E elas ficam de relacionamento em relacionamento, como aquela samaritana de João 4, buscando preencher algo na sua vida que ela só encontrou quando encontrou Jesus, né? E quando eu estou falando aqui para você, estou falando para quem está nos ouvindo e para quem vai nos ouvir depois, eu não estou falando de religião como você mesmo disse. Eu era religiosa, eu era presente, né, nos cultos religiosos, mas Deus, a coisa que eu sempre falo que não existe do verdadeiro íntimo de Deus é religião. Porque a religião ela é uma coisa que o homem instituiu. Deus não, Deus trouxe relacionamento, né? Então, assim, quando a gente fala de religiosidade, a gente toma muito cuidado, porque a mulher samaritana, ela era religiosa. Tanto é que nos versículos de João 4, ela fala assim, ó, aonde nós devemos adorar? Depois de ter um encontro com Jesus, de entender que ele era, né, o Senhor, de que ele era o Cristo, ela pergunta, aonde nós devemos adorar? Porque há uns que o adoram, né, no monte, outros adoram no templo. Aí Jesus fala, mas a hora e a hora vem que o Pai está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não tem como adorar a Deus se não for em espírito. Então não tem como você ter um caso com ele e tá no espírito, aí eu saio e você entendeu? Porque a gente é um. Então, a mesma Lidiane que está aqui conversando com você, vai ser a Lidiane que vai dobrar os joelhos e falar com ele. Claro que com ele com mais verdade, porque ali a gente desnuda, né? A gente fala, pai, né? É assim, a gente pode contar, né? Sem medo, sem fraqueza. culpa, E sem medo de julgamento, né? exatamente, medos, frustrações, tristezas. Então, isso é muito importante.
Então, o que Deus nos chama nessa manhã é para nos chamar a atenção mesmo. Como está o nosso relacionamento? Sabe aquela DR de marido e mulher? Sim, Ou de sim. namorado? É sentar aí, amor, o que você está achando de mim? Se você pudesse perguntar para Deus nessa manhã, como é que está nosso relacionamento, pai? O que ele diria, né? Então, é sobre isso. E aí, Val, eu amo Jesus porque nada é por acaso. Eu queria falar sobre a presença. Eu lembrei de Obed-Edom, mas aí Deus falou para mim sobre o tempo do tabernáculo, quando Deus, né, ele pede para Moisés, né, ele manda Moisés ali juntamente com os demais homens construírem ali o tabernáculo, a arca e tudo quanto tinha dentro do tabernáculo. E aí Deus falava para mim acerca de Levítico, capítulo 6. Olha isso, também é 6 e é versículo 11. Nós Olha lemos só. 2 Samuel 6:11. Agora, Uhum. Levítico 6:11, que fala assim, Val, desse jeitinho, Val, depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes. Levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13. Eu quero ministrar essa palavra no coração de todos que ouvirem. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Não Amém. tem como não se maravilhar. Então Deus falava ao meu coração a respeito dessa palavra, me dizendo que quando a gente lê o texto, quando a gente começa a esmiuçar o texto, a primeira coisa que a gente aprende é que se há uma palavra de garantia, de instrução, que diz que nós devemos fazer para que o fogo continue aceso, por que a gente não faz? Porque a instrução aqui do texto, para manter o altar aceso, para manter o fogo aceso, a instrução de garantia e o sacerdote, toda manhã, ele vai tirar a cinza do altar, e aí ele vai colocar uma nova lenha para que o fogo se mantenha aceso. Aí eu falava com Deus, né? Por que existem pessoas que estão com o seu fogo apagado? Por que existem pessoas que não sentem mais alegria em falar de Deus, estar com Deus? Por que existem pessoas, Val, que quando a gente olha, a gente fala assim, o fogo já não queima mais ali. E aí Deus falava ao meu coração. É porque algumas coisas aconteceram no meio do caminho que ela deixou de tirar a cinza do altar e colocar lenha nova. E a instrução de Deus é todas as manhãs. Olha isso, Val. Todas as manhãs, todos os dias, a gente precisa limpar as cinzas. Quando a gente fala de cinzas, a gente fala de passado. Quando a gente fala de cinza, e eu aprendi muita coisa com você sobre o passado. Quando a gente fala de cinzas, a gente fala daquilo que não serve mais. E quantas pessoas não conseguem colocar mais lenha no altar, não conseguem atrair a presença de Deus para si, para sua casa, por quê? Porque não remove as cinzas e só consegue fazer o fogo pegar novamente com lenha nova, com um novo dia, com uma nova expectativa, com uma nova oração, com um novo louvor, com um novo comportamento. É tão importante. Olha como a Bíblia, ela é sábia. Não foi. O homem foi instruído pelo Espírito Santo, mas quem escreveu essas palavras foi o próprio Deus. Ele dizia: a arca, ela simboliza a minha presença. Olha interessante, após o sacerdote remover as cinzas e colocar a lenha nova e o fogo continuar aceso, ele pode entrar com oferta, sacrifício, para poder receber a presença de Deus no tabernáculo. Então, o que Deus está nos chamando, assim, de fato, Deus está nos chamando à responsabilidade.
Comprometimento de todas as manhãs. Remover a lenha, ou melhor, remover as cinzas e colocar lenha nova. Todas as manhãs. O que Deus está me chamando a atenção nesse dia, nessa manhã, nesse dia chamado hoje, é: deixe o passado, remove essas mágoas, porque as mágoas te impedem de trazer lenha nova. A raiva, a gente fala, né? A raiva. Eu posso sentir esses sentimentos? Pode, né, Val? Pode, deve. Deus não fez um robô. Deus fez pessoas com sentimentos. Foi Ele que colocou esses sentimentos em nós. Mas a gente até falou essa semana na psicologia sobre a síndrome do pensamento acelerado. Nós andamos, né, com SPA lá na SPA. Então a gente anda assim, ó, com a mente tão cheia de tanta coisa e acumula, e a gente não consegue se renovar toda manhã. Porque é tanta coisa que a gente começa, a mente da gente fica um turbilhão. E aonde Deus? Aonde é que a presença tem espaço? E aí Deus falava para mim dessa palavra, que quem tem a parte de derramar a presença, a parte de ministrar, a parte de fazer é de Deus, mas a parte de tirar as cinzas e colocar lenha nova é do sacerdote. O tema central desses versículos é fogo aceso. E Deus falava assim ao meu coração: atividade sobre o altar, oferta sobre o altar. Então, Deus está nos chamando hoje. Eu sempre falo que, isso está nas minhas ministrações, que toda mornidade, sabe? Que toda mornidão, aquilo que é morno, que Deus, que sai da sua vida, que Deus arranque da tua vida. Por quê? Porque Apocalipse fala: nem és frio e nem és quente. Então, porque não és frio nem és quente, és morno. Então, eu vomitar-te-ei. Olha isso. Porque assim, ó, uma pessoa que não conhece a Deus, ela é fria. Uma pessoa que que tem relacionamento com Deus, ela tá aquecida pelo fogo. Agora, quando a pessoa tá um dia, ela oscila e ela, sabe, não consegue manter o altar dela com o fogo ardendo, ela é morna. E aí a minha pergunta que fica hoje é: como está essa lenha? Como é que tá? Aí você pode falar: ai, Lidiane, e agora? Hoje Deus preparou essa oportunidade para nós, Val, para nós medirmos o nosso nível de relacionamento com Deus e saber se a chama está acesa ou apagada. Se ela estiver apagada, essa é a manhã de limpar o altar, de tirar as cinzas e colocar lenha nova para poder de fato ter um relacionamento por inteiro. Glória a Deus, que lindo. Palavra. Que lindo, que lindo. Você falando sobre a lenha, Lid, e remetendo a lenha na questão do passado, né? Existe, muitas vezes nós ficamos presa ao passado e é uma lenha, é uma cinza tão pesada que e muitas vezes a gente não se permite soltar as amarras do passado para viver uma nova vida, para colocar a lenha nova, né? Exato. Então, existem áreas da nossa vida que, se não for reconstruída por Deus, a gente não consegue renovar as nossas cinzas. Talvez tenha algumas meninas que estão aqui, alguns meninos que estão nos ouvindo, que talvez está tão preso a alguma mágoa no passado, alguma coisa que alguém te magoou. Você está tão presa dentro daquela mágoa que você não consegue colocar mais lenha nova e depois vai ficando tudo sem sentido. Porque daquela mágoa, daquela coisa que está te prendendo lá no passado, está te impedindo de viver uma vida extraordinária. Então hoje, eu acho que o chamado nosso aqui também é exatamente isso, para que você renove a sua mente, para que você renove, renovo, né? Renovo de mentalidade, renovo de espírito, renovo de vestes, né? Renovo de vestes, de vigor, de força, de ânimo, de coragem, para que a gente possa, assim, viver uma vida extraordinária, para que a arca da aliança, para que a presença de Deus
venha fazer sentido dentro da nossa vida. Porque não adianta nada nós estarmos com a nossa casa cheia de cinzas e não renovar as lenhas e continuar na mesmice, achando que Deus vai fazer por nós aquilo que é a nossa parte. Exato. Né? Eu me permito, é uma decisão que eu tomo, é uma decisão de perdoar, é uma decisão de soltar as amarras do passado, é uma decisão eu não querer mais sentimento de egoísmo, de inveja, de rancor, de mágoa, é uma decisão minha. Eu decido não querer mais esse tipo de lenha, esse tipo de cinzas dentro do meu coração. Né, Lid? Porque muitas vezes a gente não consegue enxergar as nossas cinzas, os nossos defeitos, e a gente olha sempre o outro. Mas hoje eu sinto que Jesus também está nos chamando para que a gente pegue um espelho e olhe, minha filha, vamos ver como que está seu relacionamento comigo. Olha por que que está te impedindo de eu me aproximar de você. Eu preciso ter luz dentro de você, eu preciso ver luz para que eu me aproxime. Então, hoje, Jesus nos convida para que a gente limpe a nossa casa, para que a gente remova essas cinzas que já não pega mais fogo, que está ali, talvez até com mau cheiro, talvez até já bolorada, né? Que não tem mais fogo nenhum, talvez uma frieza, né? Uma frieza espiritual, e depois começa a vir para o físico, porque eu acredito que uma frieza espiritual, depois ela começa a trazer também doenças para o corpo físico, né? As doenças emocionais, ela traz consequências físicas também, né? Muitas pessoas sentem mal-estar, dor de cabeça, dores no corpo, né? As nossas doenças, ela não começa aqui no físico, ela começa lá no emocional. E o nosso emocional, ele está ligado diretamente com Deus, né? Então, eu tenho certeza que essa mensagem de hoje tocou no meu coração. Hoje eu consigo enxergar agora, nesse momento, as cinzas que eu preciso arrancar daqui, as lenhas novas que eu preciso aquecer o meu coração, para que a gente possa, sim, viver uma vida extraordinária, né? Hoje muito se fala, né, Lid, de uma vida extraordinária. E eu falava, nossa, vida extraordinária, eu imaginava assim, que vida extraordinária era o quê? Tá sempre viajando, sempre curtindo a vida, né? A gente remete isso, né? Nossa, é uma vida que a pessoa nem trabalha, tem condições financeiras que pode curtir a vida, pode estar feliz, uma vida, o relacionamento conjugal, a vida com os filhos, curtindo, passeando. Essa é uma vida extraordinária que talvez muitas pessoas achem que é. E existe sim uma vida extraordinária. O que é uma vida extraordinária? Uma vida com paz. Uma vida que mesmo diante da pior tempestade da sua vida, você vai passar ela com leveza, você vai passar com tranquilidade. E você olha e fala, caramba, tá acontecendo tudo isso na minha vida e dentro da minha casa, aqui dentro, tá tão tranquilo, tá tão sereno. Porque existe sim uma vida extraordinária, mas não é exterior, é interior, é aqui dentro. A vida extraordinária acontece aqui dentro, não é fora, é dentro. Mas para que isso aconteça, eu preciso tirar as cinzas, renovar as minhas lenhas todos os dias. Todos os dias é uma decisão que a gente toma. Escolher a melhor parte é uma decisão. Estar aqui todos os dias, Jesus, olha para mim, olha para o meu coração, sonda o que tem aqui dentro, veja o que tem de errado e tira o que não é seu, coloca o que é seu aqui dentro. Eu não aceito esse tipo de sentimento. Me ensina a perdoar, me ensina a amar melhor o meu inimigo, me ensina a orar por aqueles que me afrontam. Me ensina, Pai, porque eu sozinho não consigo. Eu sou carne, eu sou ser humano. Por isso que Jesus veio para essa terra viver aqui aquilo que a gente já está passando. Ele sabe o que você está vivendo. Ele sabe que sozinha você não consegue vencer as hostes do mal. Nós sozinhos não conseguimos vencer. Porque nós não estamos lutando aqui contra homens. A nossa luta é contra as potestades. É contra aquilo que a gente não consegue enxergar. Né? Então é a decisão que eu tomo. Eu decido todos os dias renovar as minhas lenhas. Eu decido todos os dias estar aos pés de Jesus. Eu decido. É uma decisão. É uma decisão. Eu tenho certeza que a minha parte, Lid, eu já peguei aqui. Eu sei que muitas aí que estão com a gente, que vai ver também esse vídeo gravado, que mais pessoas sejam tocadas por essa palavra. Porque não é sobre a minha pessoa, não é sobre você, Lid. É sobre por quem nós estamos fazendo isso, quem nós estamos fazendo, né? Por aquele chamado que sempre... Olha para você ver uma coisa. A gente falando de renovo, né? Eu era uma pessoa que eu tinha muito medo de fazer isso.
medo de ser julgada, medo, nossa, a Val agora tá querendo virar pastora, ministra? Amém, Jesus! Se eu tivesse esse poder, meu Deus. Eu sou apenas, gente, a gente só tá aqui como uma, eu não vou nem falar mensageira, porque esse nome ainda é muito pouco. É como se fosse um instrumento. É só um instrumento, né? Então, é muito raso quando a gente fala assim, eu sou alguma coisa. Não, eu só sou uma improvável. Assim como aquela mulher samaritana que estava ali junto ao poço e ela foi falar, olha, encontrei um Jesus, eu encontrei o Messias. E foi ali, foi a primeira vez que Jesus apareceu ali e falou realmente que ele era o Messias, né? E assim como aquela mulher, tão improvável que juntou aquele multidão de pessoas, é o meu intuito também. Sou improvável, sou cheia de falhas, sou cheia de erros. Talvez se tivesse uma fila aqui, ó, de errantes, eu seria a primeira da fila de erros, de falhas. Mas eu sou apaixonada por ele. Eu quero que você também se apaixone por um pai maravilhoso que reconstrói a nossa vida todos os dias. E que sim, existe uma vida extraordinária com ele. Existe sim. Uma vida de paz, de leveza, de tranquilidade. E é isso, é sobre isso, é que mais pessoas experimente isso. E que você não busque mais fora. Que você não busque mais em outras pessoas aquilo que já está aí, ó. Tinha dado. Imagina ele sentado na porta da tua casa, com a bolsinha na mão, com um monte de ferramentas, querendo reformar a tua casa. Mas ele só entra se você permitir. É sobre isso. É sobre essa mensagem. É sobre a reforma da tua casa que nós estamos aqui hoje. Então deixa ele entrar, deixa ele fazer morada, deixa ele entrar dentro do teu coração. Porque existe sim uma vida de paz, de alegria, de bonança. Existe só aos pés dele. Eu acho interessante. Não tem como não falar dele, Lid, não se emocionar aqui, né? Não sentir a Val, presença dele. quando Deus falava comigo a respeito disso, o sacerdote toda manhã ele ia lá tirar cinzas. Era a ordem de Deus todos os dias você vai lá, tira as cinzas, joga fora do arraial. Por que fora? Porque você não vai mais buscar. Não pode fazer mais parte da sua vida. Então você joga fora do arraial, fora da sua casa, fora de tudo. Você lança fora. E você coloca a lenha nova para o fogo continuar aceso. Quando a gente fala disso, a gente fala de manutenção. A gente fala de manutenção. Assim como a gente fala que existem alguns eletrodomésticos na nossa casa que precisa de manutenção, ou a nossa casa precisa de manutenção, a nossa vida precisa de manutenção. E eu falo, quando a gente fala de manutenção, a gente está falando de renovação, que é o que você acabou de falar. Renovação. E renovar é garantir bom funcionamento das coisas. E o que Deus está falando nessa manhã renove a lenha para o novo funcionamento da sua vida, para o novo funcionamento, para o seu acesso às coisas de Deus estarem mais perto. Porque às vezes, é aquilo que a gente já falou, você não alcança, você não chega, você não consegue. Por quê? Porque a lenha está apagada. Porque só tem cinzas no altar, mas nesta manhã Deus está nos chamando a retirar as cinzas, renovar a lenha. E isso, olha isso, Val, eu lembro de você agora. Isso é compromisso. Isso fala de comportamento. E não é para anjo, não é para Deus, mas é para o homem. Aí Deus falava assim, ó, o homem tem que construir um hábito, uma rotina para fazer a manutenção do fogo. Eu lembro de você porque você sempre falou de rotina. E eu, ai, Val, minha vida é uma loucura. E você falava, não, Lid, rotina, porque você, pelo menos por aquilo que eu acompanho, você é uma pessoa de rotina. Sim, sim. E eu, menina, mas você tá no nível 1 de rotina e eu tô no nível 5. Mas olha isso, o sacerdote tem que acordar todo dia de manhã com sono, sem sono, doente ou não doente, cansado ou não cansado, dormiu ou não dormiu. Renove a lenha. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que o sacerdote tem que fazer antes de qualquer coisa no seu dia é renovar a sua lenha. É assim que o seu dia vai ser diferente. É assim, eu sempre falo que é assim
que até as dificuldades do dia vai ser mais fácil de enfrentar, porque de manhã a sua lenha foi renovada. Então, Que assim, eu lembrei lindo. de você, quando eu escrevi isso, eu lembrei de Uhum. você. Sim, corpo, mente e espírito, né? Talvez as meninas, deixa eu fazer aqui uma breve explicação. A Lid, ela é uma aluna minha da minha mentoria de volta para casa. A gente viveu um período lindo, né? Foi. Várias áreas da vida dela sendo ressignificada. Para mim é uma honra, Lid. É uma honra poder participar da tua vida. Então, assim, até o nome da mentoria, né? De volta para casa. Porque é voltar para casa. Aonde que é minha casa? Onde que eu moro? Eu moro dentro de mim, aonde eu coloco a cabeça no meu travesseiro e aquele contato comigo mesma. Eu sei que eu tenho a minha casa física, mas a minha casa interior, né? E uma coisa que eu sempre coloco para minhas alunas é a rotina. E todas, eu sei que tem bastante delas aqui, inclusive, a primeira coisa que a gente olha, como que tá o seu relacionamento com Deus? Todas as alunas, todas. Como que tá o seu relacionamento com Deus? A primeira coisa, organiza a rotina. Organiza. E muitas vezes a gente sozinha, a gente sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente não faz. A gente sabe. Por isso que muitas vezes a gente precisa de alguém que nos mentore, que nos oriente, que nos mostre, que fala, olha, isso aqui é isso aqui, vamos por aqui. Né? Alguém que te cobre, alguém que tá ali, vamos, eu te ajudo, eu tô junto com você, que te pegue pela mão. Então, crie uma rotina. E não tem como. Você pode cuidar da tua mente, daquilo que você alimenta a tua mente, aquilo que você ouve, aquilo que você fala, ele vai trazer para sua vida a realidade. Então, como é que eu alimento a minha mente? Como é que eu alimento o meu espírito na palavra? Como é que eu alimento o meu corpo? Como é que eu alimento o meu corpo carnal, que é o que carrega o meu espírito, que é o que carrega a minha alma? Porque também faz parte que nós somos uma trindade, uma tríade, desculpa, uma trindade não. Uma tríade, corpo, mente, espírito. Corpo, mente, espírito. Então, essa rotina que Jesus nos chama, existe sim, meus filhos, uma vida extraordinária. Para de buscar fora. Eu imagino ele assim, com o paizinho lá no céu. Eu imagino Jesus e ele. Pai, que povo, né? A gente quer deixar para eles, a gente quer dar felicidade, a gente quer dar alegria, mas olha lá, pai. Olha lá. Tá passando tanto tempo, tá buscando prazer momentâneo em rede social. Olha lá, Jesus, olha lá. E a gente tá aqui, ó, pronto pra gente entregar para eles tudo que a gente precisa, mas eles que têm que escolher. É eles que têm que escolher. Então imagina, do jeito que você conversa com o teu marido, do jeito que você conversa com o teu filho, ele também conversa, falando da gente. Olha, tá vendo a Val lá? Olha lá. Hoje que eu queria ter um tempo com ela, conversar com ela. Hoje que eu queria responder aquela oração que ela me fez. Tá vendo? Olha lá, ela tão acelerada, tão ocupada, tão correndo atrás das coisas. Porque assim é a minha vida se eu não tomo a decisão e falo, Jesus, agora esse tempo é para você. Eu não quero saber de ninguém me falando agora. Esse tempo é seu, né? Então, são decisões que nós tomamos para que a gente possa, assim, viver uma vida extraordinária com Deus. Lid, que delícia de live. Não dá vontade de desligar, dá vontade de ficar aqui o tempo todo. Mas a hora já foi, né? Ó, gente, falar dele, é isso, ó. É transbordo, né? A gente quer transbordar, transbordar e transbordar. Mas que honra, Lid, que honra ter você aqui, minha amiga. Que honra. Meu Deus, foi muito forte, muito forte. Uma coisinha assim que você entrou no assunto, eu ia falar no final agora, é, o tempo que a gente, né, trabalhou junto aquele período ali e assim, realmente foi o que poderia ser, como deveria ser, e Deus sabe todas as coisas. Eu tinha ainda umas cinzas, você sabe disso. Eu tinha uma cinza e era uma cinza já antiga, né? E assim, até aquele momento da minha vida, enquanto eu não limpei o meu altar. E você sabe que eu relutei, inclusive, para limpar aquela parte, porque eu precisava, mas eu não tinha mais, como que eu posso dizer? Eu não tinha Forças para força. olhar. Forças para Exatamente. olhar. E aí você, né, foi lá, trabalhou de volta para casa, instruiu, persistiu, né? Porque na verdade você foi bem mais persistente do que eu nesse quesito. Não, você consegue, não, você faz, você pode. E aí a gente um dia fez juntas e eu fiz aquele dia, inclusive literalmente cinzas, a gente sabe do que a gente está falando, né? Naquele dia, Val, dali por diante, aquela Lidiane, olha, não tenho como te explicar.
ela realmente ela deu um passo, mas não foi um passo qualquer, foi um passo muito grande, porque aquela cinza ela estava me acompanhando há mais de 30 anos. E olha quanto tempo eu carreguei aquela cinza comigo. Então o meu fogo não estava tão aceso como precisava estar, né? E eu Glória a falo Deus. para você que aquele dia marcou. Então, é importante, sim, a gente ter uma mentora, alguém que esteja espiritualmente, né, ali, de fato, né, falando para você, te orientando para te levar de volta para casa, né? Que E lindo, assim, foi maravilhoso. E você fez parte dessa limpeza no meu altar. que honra, Lídia, que honra, que honra. E não é sobre mim, é sobre quem está junto comigo. Para mim é uma honra. Eu tenho certeza que o De Volta para Casa, essa mentoria, ela veio para um propósito, para um propósito. Arrancar cinzas, literalmente, arrancar cinzas e ter renovo. E já aproveitando o ensejo aqui, eu sei que muitas aqui devem estar assim, mas como que eu faço para ter acesso a essa mentoria? Me manda um direct. Val, como é que funciona? Ou me perguntando como, que eu vou te chamar e eu vou... Para as meninas que estão aqui, deixa eu já fazer uma coisa aqui, ó. Para vocês que estão aqui nessa live, só para vocês, que vocês me mandarem um direct, eu vou dar uma sessão de diagnóstico emocional para vocês, tá bom? Para todas que estão aqui, tá? Todas. O que vai ser essa sessão? Eu vou conhecer um pouquinho da sua história e poder te dar pelo menos um ponto de ação, tá bom? Então me manda, Val, como funciona, Val, eu quero, Val, eu estou na live, me manda alguma coisa para mim entender que você estava aqui nessa live, tá? Vamos fazer assim, ó, me manda a palavra-chave, me manda a palavra mudança, mudança, pronto. Me manda a palavra mudança no meu direct. Todas vocês que estão ouvindo, eu vou presentear vocês com uma sessão de diagnóstico emocional, tá bom? De coração mesmo, assim, ó. Tenho certeza que assim como foi na vida da Lid, né? E não é sobre mim, meninas. O De Volta para Casa não é a Val. O dia que eu achar que tem alguma coisa meu aqui, ele acaba. É sempre por ele. Sempre por ele. Lid, que honra ter você aqui. Que delícia de live. Como eu aprendi. Como foi lindo. Eu tenho certeza que todas as meninas, né? Eusilene, glória a Deus. Gente, não dava para ler muitos comentários, porque senão eu ia cortar a corrente da atenção, mas eu vi os comentários subindo. Agradeço cada uma de vocês que estavam aqui comentando. Né? Amém, 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 Eusilene. Na verdade, estamos aqui só... É o que a gente leva dessa vida, né? É o que a gente deixa no coração das pessoas, né? Porque um dia eu não vou mais estar aqui. Um dia alguém vai falar quem foi a Val. O que a Val pôde fazer para mim de bom. É sobre isso. É o que a gente carrega daqui desse mundo, né? Porque não é o que a gente tem. É quem nós somos. Né? Quem nós somos no coração das pessoas, né? Que lindo, gente. Que lindo. Vamos orar pra gente poder encerrar, né, Lid? Já deu a hora, senão o Instagram derruba a gente perde essa live. Você ora pra gente poder encerrar? Amém. Pai, nós queremos te agradecer nessa manhã. Amém, Jesus. Nós queremos te louvar, Senhor, pela oportunidade concedida. Pai, obrigada por esse tempo, por cada pessoa que é dentro desta live, por aquelas que vão entrar depois de assistir. Nós te louvamos porque sentimos a tua presença, porque de fato ela foi real em nosso meio. E que a nossa lenha, Senhor, ela possa ser renovada esta manhã e todas as manhãs seguintes, meu Pai. Amém, Que toda Jesus. cinza que estiver no altar, no coração de alguém agora, Pai, que ela possa, Senhor, ser fortalecida a remover essa lenha. Pai, essa cinza, porque, Pai, não é, Senhor, o Senhor quem vai fazer, mas é aquilo que o homem tem que fazer, é aquilo que eu tenho que fazer. E a minha oração, Pai, nessa manhã, é para que esta mensagem, ela propague, Senhor, uma mudança na vida de alguém, a transformação de fato, de dentro para fora, Pai. Assim eu oro, Pai, pela vida da Val, que de fato tem sido um instrumento do céu sobre a terra, meu Pai. Que o interesse, Pai, dela, Senhor, genuíno pela tua vontade, tem sido maior, Senhor, ó Pai, que as dificuldades que ela venha ter enfrentado. Pai, seja com ela. E todas as mulheres que vão, Senhor, se mentorar com ela, meu Pai, que seja, Senhor, Pai, assim como eu, alcançada pelo um tempo novo preparado pelo Senhor. Assim eu te agradeço. Abençoa o nosso dia, nosso fim de semana, é o que eu te peço.
em nome do teu filho Jesus. Amém. Amém. Amém, 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 amém. Deus abençoe. Deus abençoe, Lide. Deus abençoe cada menina que esteve aqui. Deus abençoe, assim, que honra, Lide, que honra ter você aqui, que o Senhor Jesus continue te usando, porque na sua vida, o que você nunca imaginou, o que nunca passou no teu coração, eu já vejo você ministrando por uma multidão de pessoas, eu já vejo, assim, ó, Deus te usando, te capacitando, te enchendo ainda mais da presença dEle. Eu tenho certeza que é só o começo, é só o começo do seu ministério, minha irmã. E pode contar comigo porque você precisar, tá bom? Meninas, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Essa live vai ficar salva. Depois vocês encaminhem essa live, tá bom? Deus abençoe cada comentário. A gente não conseguiu responder aqui para não perder aqui a corrente de atenção, né? Para não atrapalhar aqui a live, mas Deus abençoe cada uma de vocês, tá bom, meninas? Fiquem com Deus. Beijo para vocês. Lide, Deus abençoe, viu? Beijão.